Receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou teu irmão em Cristo, Washington Siqueira, e nós estamos aqui hoje, como você já sabe, para meditarmos na Palavra de Deus. Podemos dizer que nós estamos fazendo um tour pela Bíblia, né? Uma viagem pelas Escrituras Sagradas, começando aqui pelo Novo Testamento. No primeiro vídeo você acompanhou a leitura do livro de Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 5. E agora nós iremos ler a partir do capítulo 6 de Mateus, do Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do capítulo 6. É importante meditarmos na palavra do Senhor. Às vezes pedimos tantas orações, pedimos tantas respostas para Deus. Às vezes nós focamos tanto em orar ou em pedir oração e esquecemos de meditar na palavra de Deus. É um conjunto. Oração, jejum e a leitura diária da Bíblia Sagrada. Porque a partir da leitura da Bíblia Sagrada, o Senhor vai nos dar diretrizes de muitas coisas. Vai nos responder sobre várias coisas. E eu quero te convidar agora. Venha ler comigo Mateus a partir do capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 1. Continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração e jejum. Mateus capítulo 6, versículo 1, que diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estais no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao Pai, que o vê que está em oculto. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as tuas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens percebam ou pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto
te recompensará. Agora iremos ler, continuando Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 19. O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores e a ansiosa solicitude pela nossa vida. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir, nem não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nós vestiremos? Porque todas as coisas gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Agora iremos ler Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1. Continuação do Sermão da Montanha e o hábito de julgar os outros. Precisamos aprender isso, hein? A não julgar segundo os nossos olhares, os nossos ouvidos, mas deixar que Deus faça a obra na vida das pessoas. Então vamos lá, vamos ler, acompanhe conosco Mateus capítulo 7, a partir do verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a mesma medida que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á,
Buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, lhe pedindo um pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os também vós, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Agora vamos ler o versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram o rio, e assopraram-se os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Agora nós iremos ler o capítulo 8 de Mateus, a partir do verso 1. E descendo ele do monte, Jesus, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para servires de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando, dizendo: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado.
mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre toda a autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do ocidente e do oriente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, a Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Versículo 14 do capítulo 8 de Mateus. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Levantando-se, serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Aleluia! Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que havia no mar, se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhe: por que temais, ou por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E tendo chegado à outra margem, à província dos Gadarenos, saíram-lhe aos encontros 2 endemoniados, vindo dos sepulcros tão ferozes, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? E andava postando diante deles uma manada muito de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse: ide. E saindo eles, introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo, rogaram-lhe que,
se retirassem do seu território. Vamos ler agora Mateus capítulo 9, versículo 1 a seguir. O paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que são sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente remendo rompe a veste, e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo. Vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu com seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, a vendo, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E todos riram-se dele. E logo que foi posto o povo para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou aquela notícia por todo aquele país. Mateus capítulo 9, versículo 27. E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhe disse: Credes vós que eu possa fazer isso? E disseram-lhe eles: Sim, Senhor.
Tocou então os olhos deles, dizendo, seja feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a semente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Agora iremos ler o capítulo 10 do livro de Mateus, do versículo 1 até ao versículo 42. Mateus, capítulo 10, os 12 e a sua missão. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem e curassem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro é Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E Jesus, ouvindo estes 12, lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrais em cidade de samaritanos, mas ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se for uma casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como serpente, simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sindérios e vos açoitarão nas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou como haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de falar. Portanto, não sois vós quem vos falará, mas o Espírito de vosso Pai é aquele que vos fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e os filhos levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome,
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como o senhor. Se chamarem Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não temais, porque não há nada encoberto que não há de se revelar, nem oculto que não há de se saber. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais que os mataram o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça são todos contados. Não temais, pois valeis vós muito mais do que os passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim por dissensão, o homem contra o seu pai, e a filha contra a mãe, e a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a tua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, seja um copo de água fria, a um destes pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Graças a Deus. Acabamos de ler a segunda parte do livro de Mateus, do capítulo 6 ao capítulo 10. E voltaremos em breve, continuando a leitura do livro de Mateus. E neste momento eu quero fazer com você uma oração, porque vamos pedir ao Senhor para que essa palavra ela traga para nós refrigério. Essa palavra ela tem o poder de trazer para nós salvação, libertação. E eu quero te convidar a orar agora e continuar esse tour pela Bíblia Sagrada, essa viagem nas Escrituras Sagradas. Vamos orar para encerrarmos este momento de meditação. Deus Todo-Poderoso e Eterno Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade de lermos e meditarmos a sua palavra. Senhor, fica conosco, fala conosco, que essa palavra seja alimento para os cativos, seja alimento para a nossa alma nos dias de angústia. Essa pessoa, Senhor, que talvez está orando comigo agora, que acabou de meditar na sua palavra e está precisando agora, Senhor, de um socorro das tuas mãos. Quantos que talvez estão orando conosco agora, Senhor, e está precisando receber do Senhor algo, ó Pai, que necessita mudar, de ser transformado. Senhor, eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor é um Deus que age.
Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor não abandona aqueles que te clamam de dia e de noite, aqueles que meditam, Senhor, dia e noite da sua palavra. Ó Deus, recebe, Senhor, o nosso momento de comunhão. Recebe, Senhor, o nosso momento de adoração através deste lugar. Senhor, que essas palavras da Bíblia Sagrada possam entrar dentro de cada coração. Que essa oração venha trazer para esta vida transformação, salvação, libertação. E que essa pessoa seja alcançada pelo teu poder neste momento. Joga por terra toda distração, toda barreira, toda enfermidade. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Garante a tua obra, Pai. Garante a vitória do Senhor na vida de cada um, Senhor, que está acompanhando conosco agora a leitura da tua palavra, também a oração. Abençoe a cada um em nome de Jesus. Olha, não fique só na oração. Medite na palavra de Deus. Existem respostas, às vezes nós queremos ser revelados. Às vezes queremos pedir um irmão para orar para nós, para ver se sai uma profecia ou uma revelação, quando na verdade, às vezes, tudo o que nós precisamos, às vezes não, sempre, tudo o que precisamos está aqui, dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, os teus filhos, o seu lar com uma bênção diferenciada. Fiquem vocês todos com a paz do Senhor Jesus. Não esqueça de deixar o seu like. Não saia da transmissão. As orações vão continuar aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.